A Câmara dos Deputados aprovou o texto base de um projeto de lei que autoriza a compra de vacina por empresas que queiram vacinar seus funcionários. Segundo o texto, as doses adquiridas pelas empresas devem ser doadas ao SUS ou usadas para imunizar os funcionários. Bom, se a empresa optar por vacinar os empregados, ainda assim ela deve doar metade para o Sistema Único de Saúde. E você aí de casa, o que você acha disso? Envia para a gente a sua opinião. O telefone é o 99229-8580. Vou repetir, 99229-8580. E agora a gente vai direto para o estúdio da rádio com Rafael Vasconcelos e a equipe do Jornal Brasil Central. Com você, Rafael. Pois é, Michele, a gente teve aquele pequeno problema técnico no início. O Júnior estava falando, né, e teve a fala interrompida. Júnior, Vamos deixar para falar sobre esse assunto quando parece que vai programar um VTzinho aí. Exatamente. Vamos deixar para falar sobre esse assunto quando o VT acontecer. Vamos esperar o deputado Zacarias Calil, que vai participar com a gente, né? Estava agendado. Para falar sobre esse assunto das empresas. Jean, exatamente. Bom dia, Jean. Jean, bom dia, posso te dar os parabéns? Parabéns, porque você é um jornalista que eu admiro. Obrigado. Você é um jornalista que eu admiro. Você não tem... E jornalista não precisa de ser de esquerda, de direita, de centro, do que for. Jornalista também pode ter direito à opinião e ter lado. Porque todos nós temos o direito de ter lado. Então, Jean, eu queria te parabenizar em nome de todos os jornalistas da Agência Brasil Central. É um orgulho ter você aqui com a gente. Um orgulho mesmo ter você com a gente aqui. E eu quero te falar que eu te respeito demais. Independente de concordar ou discordar da sua opinião. E que todos os jornalistas do mundo inteiro, de Goiás, do Brasil e da Brasil Central, possam ter direito à voz. Possam ter direito à opinião. Acho que isso é importante, né, Jean? Bom dia. Bom dia. Desculpa atrapalhar vocês aí, mas não, eu tô... que isso. Bom dia, presidente Reginaldo Júnior. Eu agradeço muito as suas palavras, fico inclusive emocionado, sensibilizado. Eu acho o jornalismo uma profissão importantíssima, fundamental. O jornalismo que vem sendo muito atacado nos últimos tempos, e ele até tem um pouco de responsabilidade nisso, sim, mas a gente tem que separar o joio do trigo. Existem, por todo o Brasil, jornalistas sérios, independentes, corretos, independentemente do seu viés ideológico, da sua forma de ver o mundo, de pensar o mundo. E esses jornalistas representam o verdadeiro jornalismo, que tem que ser independente. Eu agradeço, fico muito emocionado e aproveito o momento para dar meus parabéns, meu abraço a todos os jornalistas do Brasil, mas sobretudo os daqui, da casa, da ABC, aqueles que ficam na redação, que ficam nas ruas fazendo reportagens, os que ficam de frente câmeras e microfones, todos, sem exceção, são muitos valorosos, são profissionais corretíssimos, e a eles eu deixo aqui o meu abraço mais carinhoso e novamente agradeço a você, Júnior, muito obrigado por suas palavras. Jean, os jornalistas da Brasil Central, e eu falo dos jornalistas e falo dos técnicos, me dão muita alegria, porque eu trabalhei na Brasil Central há 20 anos atrás e estou hoje como presidente da Agência Brasil Central. E é impressionante a boa vontade, o interesse, o quanto os técnicos dessa casa, quanto os jornalistas dessa casa são criativos e eles têm interesse e vontade de sempre levar o melhor. Estamos correndo muito risco. Não só os jornalistas da Agência Brasil Central, mas jornalistas do mundo inteiro. É importante também que seja revisto esse caso das vacinas para jornalistas. Até recebi informação do jornalista Cláudio Curado, presidente do Sindicato de Jornalistas, a quem agradeço porque tratou a Agência Brasil Central num momento de extrema dor com respeito. Ao contrário de alguns colegas jornalistas que não foram respeitosos com a Agência Brasil Central e com os profissionais que trabalham aqui. Mas, como eu estava falando, os nossos técnicos, os nossos colaboradores, as pessoas que trabalham aqui na Agência Brasil Central, são exemplo a ser seguidos, porque aqui a gente trabalha e trabalha muito. Quero parabenizar a todos vocês. Daniel Santana, tudo bem, Daniel? Tudo bem, Rafael, Júnior, Jean, amigos de casa.
Feliz Dia do Jornalista, vou ser breve. Acho que um dos principais autores que eu gosto, que acompanhou a minha vida, que é o colombiano Gabriel Garcia Marques, diz que a ética deve seguir o jornalismo, assim como o zumbido deve seguir o besouro, e é muito por aí. Então desejo a todos os jornalistas éticos desse país que trabalham por um país melhor, por uma sociedade mais justa, um feliz Dia do Jornalista. Muito bem, conosco o Bruno Pena. Bruno Pena, advogado, né, muito conceituado, estará conosco na edição de hoje do Jornal Brasil Central. Bom dia, Bruno, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Rafael Vasconcelos. Para mim é um prazer poder estar com vocês aí da TV Brasil Central e aproveito a oportunidade também para felicitar todos os jornalistas, os técnicos, toda a equipe da TV Brasil Central, da Agência Brasil Central, pelo Dia do Jornalismo, do jornalista, ainda mais aqui em Goiás, que infelizmente já vimos aí tantos casos de ataques a jornalistas, como o caso do Valério Luiz, foi barbaramente assassinado aqui no nosso estado, e eu rendo aqui as minhas homenagens a todos os jornalistas do estado de Goiás e do Brasil. Conosco também o deputado federal Zacarias Calil. Seja muito bem-vindo, deputado. Um bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Prazer enorme estar com vocês e parabenizá-los, né, pelo Dia do Jornalismo. Então, acho isso muito importante, a presença de vocês em todas as áreas, né? Todas, principalmente nesse momento que a gente vive, esse momento aí de pandemia, e vocês nos dão sempre as informações corretas, com credibilidade e com profissionalismo. Então, parabéns a todos. Deputado Zacarias Calil, a Câmara que aprovou o texto base do projeto que autoriza a compra de vacina por empresas. Qual foi o seu voto, né, para o nosso telespectador, ouvinte, internauta saber? E o senhor concorda com esse projeto? Fale um pouco mais sobre ele, por favor. Eu concordo. Eu acho que ontem mesmo a oposição bateu muito em relação a isso. Mas veja bem, todo mundo está cobrando vacinas, né? Você vê os políticos, a sociedade em geral. E eu vejo isso com uma certa importância, porque você vai diminuir a fila no SUS, você vai ter menos gasto para o governo e mais vidas preservadas e mais pessoas imunizadas. Então, se todo mundo está cobrando e não tem a vacina, por que não você apoiar a iniciativa privada para que isso possa contribuir na maior quantidade de pessoas vacinadas? Porque a vacina, a saúde, essas medidas sanitárias andam juntamente com a economia, são irmãs siamesas hoje. Você não pode separar a economia da saúde, não é mesmo? Então nós temos visto aí o grande problema que tem causado o lockdown, né, na área econômica. Agora, se você vai ter mais vacina, por exemplo, uma empresa, uma multinacional, que vai conseguir vacinar os seus colaboradores, seus funcionários, os sindicatos, as cooperativas, você vai melhorar muito essa situação no país. Deputado, qual que é o posicionamento do senhor em relação à contrapartida que essas empresas precisarão dar ao Ministério da Saúde, ao SUS, né, para contribuir aí também com o governo federal? Então, você vai ter duas opções, né? Ou você doa 100% para o SUS, né? Ou você faz a vacinação das pessoas gratuitamente. Então, as empresas de direito privado, elas vão ter essas duas opções. Então, antes não tinha essa opção. Você teria que doar 100% das vacinas para o Sistema Único, para o SUS, né? Então, com essa discussão que está havendo na Câmara, você pode ter essa utilização. Então, as doses, que mudou isso aí, que eu vou ler o texto aqui, ó. As doses sejam destinadas à aplicação gratuita e exclusiva nos seus empregados cooperados, associados e outros trabalhos que lhe prestem serviços
inclusive estagiários, autônomos e empregados de empresas de trabalho temporário ou de prestadores de serviços a terceiros, cabendo às pessoas jurídicas de direito privado que assim o fizeram optar para doar ao SUS a mesma quantidade de vacinas adquiridas para a referida finalidade. É importante isso, né? Então, houve essa modificação e hoje nós vamos votar sim ou não, né? Ainda tem um sistema S aí que pode ser também beneficiado em relação a isso. 10%, né, dos valores arrecadados a título de contribuição social. Isso aí melhora também o sistema. Deputado Zacarias, Daniel Santana, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o senhor, para a mesma pergunta que eu fiz aqui quando a Câmara dos Vereadores de Goiânia também aprovou um projeto para a compra de vacinas pelas prefeituras, né? E a gente escuta que nesse momento a prioridade dos laboratórios é negociar com governos federais. Então, a gente falava sobre a dificuldade de prefeituras ou estados de adquirirem as vacinas e também, agora com essa PL, se passa a empresas poderem adquirir essas vacinas. Eu queria saber, na prática, como que essas empresas vão fazer para adquirir essas vacinas, já que os laboratórios negociam apenas com governos federais, ou pelo menos essa é a notícia que corre. Agora tem que ver um detalhe também, que se as empresas, né, os fabricantes, eles vão vender a vacina. Porque houve uma discussão ontem em relação a isso, que eles priorizariam o governo federal nessa situação. Então, eu não sei assim, te dizer de que maneira eles vão ter que negociar diretamente com as empresas, né? Se é assim que eu entendi, porque não é só a Coronavac nem a vacina da Oxford. Você tem outras empresas, né, que fabricam em outros países e um detalhe importante, que se ela tiver autorização da OMS e tiver um reconhecimento, ela poderia entrar no Brasil sem passar pela Anvisa, entendeu? É uma medida emergencial. Porque, quer queira ou quer não, vamos discutir aqui o assunto. O Brasil perdeu o time. Nós éramos para ter recebido vacinas a partir do mês de dezembro do ano passado. E nós ficamos para trás, por causa de uma briga, de uma ideologia política, e que o maior prejudicado, no geral, foi a população. Então, eu acho que isso é um argumento muito válido. Você quer ver? Tem um dado aqui muito interessante, que o Brasil assinou um convênio com o COVAX Facility. Veja bem, com esse projeto da OMS. Foram 40 milhões de doses de vacina. O Brasil fez acho que até o pagamento antecipado. 14 milhões foram para a África do Sul. 11 milhões para o Sudeste Asiático. E a América Latina recebeu 1.200.000 doses de vacina, num total de 42 milhões. Agora, quer ver, existe a situação política ou não existe? É isso que a gente tem que cobrar agora também. Por que essas vacinas não chegaram para nós? Quer dizer, então, uma série de fatores políticos envolvidos, que o presidente discute, briga com a China, briga com o Estado de São Paulo, né? Existe uma polêmica muito grande e criam dificuldades. Muito bem. Deputado Jean Lopes, o que você acha desse projeto? O Congresso Nacional acertou, as empresas devem comprar vacinas. Existe muita gente que não concorda com essa ideia, Jean. Na verdade, quem não concorda é quem quer travar todas as pautas do governo federal, todas as medidas que são importantes para o combate à pandemia da Covid-19, Rafael. O texto é bom, eu aprovo, desde que ele siga à risca as regras que no texto estão contidas, né? Desde que não passe por cima da autonomia do governo federal em relação às vacinas, que não deixe
que os mais necessitados, ou seja, os grupos de riscos, os idosos, fiquem sem vacinas. Respeitando essas condições, eu não vejo por que isso pode ser ruim, né? Na verdade, o que a sociedade brasileira tem que fazer, em todas as suas instâncias, é se juntarem para combater a pandemia. Tem que se unir, o Brasil tem que se unir, independente de viés ideológico, de viés político. Isso não acontece. A oposição brasileira está se aproveitando, está nadando em largas braçadas pela crise acontecida pela Covid-19 para render, né, para captar dividendos eleitorais na campanha, nas eleições do ano que vem. É isso que está acontecendo. Então, toda solução apresentada, ela é contra, não interessa, ela não analisa se é bom ou ruim, ela é contra. Ela quer que falta vacina, ela quer que o povo seja submetido a lockdowns, né, que a economia vá para o buraco de vez, para que ela possa surgir como a grande redentora do povo brasileiro em 2022 e, claro, derrubar o governo que está na situação. Então eu vejo a medida como boa e deixo uma pergunta aqui ao deputado Zacarias. No papel está tudo muito bem, deputado, mas o senhor acha que vai realmente acontecer? Isso vai funcionar conhecendo o Brasil como o senhor conhece? Olha, você falou exatamente, você foi muito feliz com o que você falou aí, que nós temos que nos unir e trabalhar em prol da sociedade. Você vê que, por exemplo, tem que funcionar. Eu acho que existe um movimento muito positivo na Câmara hoje em relação a isso. Nós vamos, mais tarde, a partir das 14 horas, discutir e aprofundar mais esse assunto. Então, assim, se a oposição reclama que não tem vacina e você dá uma solução, não tem justificativa para você criticar, não é mesmo? Agora, estão falando, mas os ricos vão ser beneficiados. Mas e aquelas empresas, essas multinacionais, tem milhares de funcionários. E outro detalhe, o Covid hoje ele está pegando a população jovem. Ele está pegando pessoas com 30 e poucos anos. Todo mundo tem alguém do seu relacionamento que já chega numa unidade hospitalar, vai ser entubado, vai para hemodiálise, numa fase assim muito agressiva. Então, o que nós vamos fazer? Se você vai ter uma quantidade maior de vacinas, você vai imunizar essas pessoas, vão diminuir a transmissibilidade, que o maior problema hoje é o jovem, que ele acha que ele é muito protegido, que ele é saudável, que ele pratica esporte, mas ele está sendo aí, nós estamos vendo aí pessoas, né, com massa muscular, com, né, boa capacidade física, e estão sendo internados aí nessas UTIs e ficam mais tempo internados, né? Então, mas eu acho que está todo mundo em prol, né, dessa situação. Muito bem, vou acionar o Bruno Pena para saber a opinião dele a respeito desse assunto. A Câmara que aprovou o texto base de projeto que autoriza a compra de vacina por empresas. Qual a sua opinião, doutor Bruno Pena? Olha, Rafael, eu acho que infelizmente foi preciso projetos de lei como esse que autoriza a iniciativa privada a se mobilizar para ver se consegue comprar vacinas e liberar também aos municípios, aos estados para comprar as vacinas, porque o governo federal se mostrou inepto. Como disse o deputado Zacarias Calil, era para a gente estar recebendo vacina no mês de dezembro. Mas, infelizmente, o governo federal rejeitou uma proposta de 20 milhões de doses de imunizantes. Inclusive, eu acho um absurdo que a lei estabeleça uma contrapartida para a iniciativa privada ter que doar para o SUS para poder comprar imunizante, sendo que a obrigação de fornecer esse imunizante seria do governo federal. Tinha que ser o contrário. O governo federal tinha que indenizar a iniciativa privada que adquiriu as vacinas que ele próprio não conseguiu adquirir. Para vocês terem uma ideia, dos BRICS, o Brasil é o único país que não conseguiu desenvolver uma vacina. A Rússia conseguiu, a Índia conseguiu, a China conseguiu, a África do Sul conseguiu.
o Brasil é o único que não conseguiu por falta de investimento, por falta de comprometimento e por falta de gestão. Porque o presidente da República não tem a mínima capacidade, seja intelectual, seja administrativa, então, quer dizer de que se gerar o país. Ô Bruno, o doutor Bruno, fosse a Dilma, então o Brasil teria investido. O problema, então, é o Bolsonaro. Não estou defendendo o Bolsonaro. O problema é o Bolsonaro. Eu acho que qualquer outra pessoa... Eu acho que teria investido. Qualquer outra pessoa teria comprado vacina. Ô, Rafael... Se fosse você lá, você teria comprado vacina. Mas na hora... Eu prefiro acreditar... Mas a Dilma não teria comprado não, viu, Bruno? Eu preferia acreditar que o senhor Bruno esteja mal informado do que ele se enquadre naquela fala anterior minha de uma oposição que quer ver sempre o pior, que quanto pior, melhor. Porque se ele tivesse bem informado... Pelo contrário, só a favor do projeto. Ele saberia... Não, mas estou me referindo a outros dados. Se ele tivesse bem informado, ele saberia que desde março, e isso foi veiculado aí na imprensa que não é militante, né, na imprensa livre, independente, todas as atitudes, as compras, os investimentos, as alianças feitas do Brasil com outros países, inclusive no próprio país, em busca da vacinação. Isso começou a acontecer em março de 2020, né, há um ano atrás. Investimentos pesadíssimos. Ele deveria saber que o governo federal já distribuiu quase 50 milhões de doses aos estados e municípios e menos da metade disso foram aplicadas nas pessoas. Os municípios são incompetentes ou querem ser incompetentes para vacinar os cidadãos. O governo tem feito a sua parte, ele já anunciou que antes do meio do ano o Brasil vai ser autossuficiente na produção de vacinas. O Brasil realmente não... E rejeitou a proposta da Pfizer por quê? Não, que eu saiba, ele comprou 150 milhões de doses da Pfizer, agora tem 2 meses, que chegarão... Então, mas por que não comprou em agosto? Porque ela não havia sido aprovada pela Anvisa e nenhum medicamento pode entrar em solo nacional, isso é garantido pela Constituição brasileira, sem que a Anvisa aprove. Se for um simples comprimido para dor emergencialmente de cabeça, pode. Se for um simples comprimido para dor de cabeça, a Anvisa tem que aprovar. Deputado, o governo não poderia, só terminando, o governo não poderia comprar um medicamento que não fosse aprovado pela Anvisa. Isso é uma questão de lei. O deputado Zacarias Calil acabou de dizer agora que nessa PL serão compras vacinas que não foram autorizadas pela Anvisa. E ele se manifestou, pediu a palavra lá. Pois não, deputado, sobre esse assunto. Eu sou da comissão externa do Covid-19, inclusive nós estamos até discutindo agora. Eu vou passar algumas coisas para vocês do qual eu participei diretamente. Houve um acordo bilateral entre o Brasil e a Oxford, a AstraZeneca. Então ficou confirmada uma compra antecipada, que é uma encomenda tecnológica e também um apoio de transferência de tecnologia entre a Fiocruz e a AstraZeneca. Então, tinha uma previsão inicial da entrega de 30 milhões de vacina, de doses, né, até o final do ano passado. E complementar 100 milhões de doses em meados de 2021. A partir disso, o Brasil teria uma transferência de tecnologia no qual ele receberia o IFA e iria produzir mais de 1 milhão de vacinas por dia. Por outro lado, a Sinovac, que é do Instituto Butantan, fizeram também um acordo, né, uma parceria para transferir a tecnologia. Então, até o ano passado, em dezembro, nós iríamos receber 45 milhões de doses. E depois mais 14 milhões em fevereiro desse ano. E nós estávamos buscando um apoio junto ao governo federal, ao Instituto Butantan, para ampliar essa capacidade de produção de um número maior de doses. Só que isso aí não aconteceu. Houve veja bem, eu não estou falando mal do Bolsonaro, nem de ninguém, estou aqui, não tenho nenhum interesse nisso. Mas, como eu disse no início, nós perdemos o time, houve uma discussão, houve uma briga política que todo mundo diz aí. Eu sempre apoiei o governo Bolsonaro, vocês podem olhar minhas votações, mas nesse ponto aí nós erramos.
né? Essa briga política... O grande problema, doutor Zacarias, o grande problema é o seguinte, como é bom ouvir pessoas como o senhor, exatamente, que sabem o que estão falando, né? Porque o senhor é da área, mas a gente precisa de parar de politizar. O grande problema é o seguinte, fica assim, ó, a direita fala que é a esquerda fala que é a direita, e o povo está morrendo. Vira uma briga política e o povo está morrendo. Fica um falando que é culpa do outro, não, mas se fosse o outro, tá, mas, quer dizer, como eu falei agora, se fosse a Dilma, teria comprado? Quer dizer, parece que existe uma briga política e a gente está esquecendo das pessoas que estão dentro dos ônibus, precisando da vacina todos os dias. Júnior, a gente está esquecendo das pessoas que realmente estão precisando da vacina. Eu estou precisando da vacina. Júnior, eu acho importante, e aí o deputado pode até falar sobre o que eu vou dizer agora. Veja bem, a gente tem que separar a figura do presidente da República do governo do Estado. O Estado é uma coisa, o governo é outra. A Anvisa pertence ao Estado. A Anvisa que controla a entrada de medicamentos no país. Seja o medicamento que for. Existiram entraves para a liberação de vacinas. O Bolsonaro errou? Errou. Todos erraram. Né? Ninguém sabia do que se tratava a pandemia no início, quando ela chegou. As pessoas eram ignorantes. Quando ele relação a fazer críticas ao Bolsonaro, você faz também, Jean? É claro que eu faço. Ele errou lá no início porque ele desconhecia. Eu sempre gosto de dar o exemplo do médico Drauzio Varela, que disse em alto e bom som que o vírus da pandemia era apenas uma gripezinha e que não mataria ninguém, que as pessoas poderiam sair... Inclusive, baseado até nessa fala dele, houve os carnavais no Brasil, que trouxeram muita gente contaminada da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, para dentro da nação, para dentro do nosso país, trazendo o vírus para cá. Então, muita gente errou. Mas parece que por questão política, e eu entro no que o Júnior acabou de dizer, todas as culpas que acontecem dos erros de todos ficam em cima só de uma pessoa, porque o interesse eleitoral. Pegaram os carnavais e jogaram para debaixo. Não é interesse não, ué. Exatamente. O presidente foi eleito para isso, ué. O presidente é eleito para isso. O Brasil está sendo reconhecido no mundo inteiro como uma ameaça, como a pior gestão da pandemia no mundo. O vírus nos outros países é diferente. O vírus tem uma agressividade diferente dos outros países. Não é questão de direita ou de esquerda. O Brasil é questão de gestão. O presidente sabia disso? não consegue gerir. O senhor sabia que... Em números absolutos. Quem que consegue gerir? Agora, em percentual da população. Mas quem que consegue gerir? Se o presidente não consegue gerir, ele pede para sair. Quem consegue governar em paz com o STF travando todas as pautas? Quem consegue governar em paz com o Congresso fazendo chantagem? Fazendo chantagem o tempo todo. Se o senhor não sabe, agora eu vou informar. Se o senhor não... É do STF, é do Congresso, e o presidente tem culpa nenhuma. É o alecrim dourado. Se o senhor não sabe, eu vou lhe informar. O STF colocou a responsabilidade do combate à pandemia para governadores e prefeitos. O governo federal ficou com a única função de assinar cheque. O governo federal ficou com a única função de distribuir dinheiro. Não. Isso aí não é verdadeiro. Isso é o que acontece. Não é verdade. A imprensa que faz. A imprensa militante que passa para o mundo todo uma situação que não é real. O Brasil é o 5º país que mais vacinou no mundo, é o 2º país das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos, que mais vacinou no mundo. Então é o segundo então não precisa se preocupar, também, ué. Não, a questão é que não existe vacina suficiente para demanda. Não existe vacina... não existe porque o presidente não quis comprar. O deputado acabou de falar, ué. Os países mais ricos... O deputado Zacarias Calil acabou de falar. O deputado Zacarias Calil é de oposição? A informação correta. É de esquerda. Como? Como é que é? O deputado Zacarias Calil é de esquerda? É de oposição? Eu não sei. Isso aí ele que pode responder, eu não vou responder por ele. Deixa eu te falar. O que eu tô querendo dizer é que existe... Um de cada vez, agora o deputado Zacarias. Eu acho que a doença não pega esquerda ou direita, né? Eu sou independente, eu fui eleito de uma maneira totalmente diferente do que a maioria é eleita. Eu fui eleito com o apoio da população, não tenho nenhum prefeito, vereador, nem deputado estadual.
e também não tenho presidente de estimação. Eu sou um profissional, sou um médico, todos me conhecem, e sabem da minha posição em relação ao que é certo e o que é errado lá na Câmara. Então, nós não estamos lá para defender nem fulano, nem ciclano, nem Beltrano. Nós estamos lá para defender o quê? A sociedade. É a sociedade. Então, se eu vejo que... Deputado, o senhor quer dizer que lá no Congresso não existe política? Que as pessoas não tomam... que os deputados, senadores, não agem de acordo com as suas convicções? Qual que é o problema de ter política? Lá para ter política, ué. Pois é, então, é isso que eu estou dizendo. No momento de combater a pandemia, muitos usam a política, colocam a política acima do combate à pandemia. Não, concordo com você. Inclusive... Não, exatamente. Inclusive, eu quero render aqui a minha homenagem e o meu respeito ao deputado Zacarias Calil, que, como médico, coloca a opinião técnica dele acima de questões políticas. E o deputado está trazendo dados aqui sobre uma comissão que ele participou na Câmara dos Deputados. Aí agora querer colocar no Congresso a responsabilidade da ineficiência da gestão da pandemia no STF, na imprensa militante, é querer colocar o presidente numa redoma como se fosse um coitadinho. Ele foi eleito para governar o país com seus ônus e bônus. Que governa o país. Eu fico satisfeito de ver um advogado achar que o Congresso brasileiro é eficiente, que o Congresso brasileiro é uma maravilha. Né? Eu não moro nesse país que o Bruno mora, que o senhor Bruno mora. Eu moro em outro país, que eu vejo o Congresso brasileiro cheio de problemas, cheio de interesses escusos, de interesses pessoais. Não estou dizendo que são todos os deputados, não estou dizendo que são todos os senadores, mas uma grande parte está ali para fazer politicagem, para fazer boicote a governos, para poder fazer chantagem a governos, e a pandemia caiu como uma luva para muito político. Então indica. No que o Congresso atrapalhou, ué? Em que momento o Congresso atrapalhou? Por exemplo... Pontua. Hã? No que o Congresso atrapalhou? Qual foi o projeto de lei aprovado pelo Congresso que atrapalhou o presidente? O Congresso aprovou uma lei de combate emergencial à pandemia em questão de dias. Em questão telepresencial. Eu quero que indique no que o Congresso atrapalhou. O Congresso ajuda ou atrapalha nesse momento? Olha, ele tomou uma posição. Se o governo não faz, nós vamos fazer. Entendeu? Outra coisa, vocês estão esquecendo do detalhe. O ministro Pazuello, naquela época, ele autorizou a compra de 30 milhões de doses de vacina pelo Instituto Butantan. E o nosso presidente foi lá e cancelou, desautorizou. Você entendeu? Agora, eu estou falando, não estou aqui para discutir assunto político, nós estamos discutindo em relação à vacinação, certo? Agora, ele desautorizou o ministro da Saúde, por problemas do quê? Políticos. Quer dizer, quem agiu de uma maneira ou de outra, que eu acho que foi erroneamente, foi o próprio presidente. Eu sou da base, voto como presidente, vocês podem olhar minhas votações. Mas tem momentos que a gente também não pode concordar com tudo, né? Quer dizer, houve um atraso. E outro detalhe, a Anvisa era uma agência totalmente independente. Ela é uma estatal independente. Então, em junho do ano passado, já tinha essa programação de você fazer a testagem das vacinas para autorizar ou não até dezembro. Ela teria 12 meses para isso, mas atrasou. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Ok, deputado, está muito claro. E a gente vai estender o nosso debate aqui, Rafael, para a gente tentar, Jean, daqui a pouquinho eu te dou a palavra, para a gente tentar compreender o que é essa Covid-19. O Júnior, ele tem uma boa mania de olhar algumas câmeras ao vivo pelo mundo. E ele percebeu que na Rússia parece que a vida está normal. Me dê as imagens aí, por gentileza. Nós estamos ao vivo da Rússia aí. Estamos ao vivo direto da Rússia. Sem precisar de pagar diário, de gastar aquele dinheiro. Ei, mas teve um pessoal que foi para a Rússia. Rapaz, lembrei agora. Estamos ao vivo da Rússia aí, ó. Rafael, Quanto? Eu gostaria... Muito bem. Eu não sei se você quer falar sobre esse assunto exatamente, mas vamos lá. Olha só, né? Eu acho que está todo mundo confuso. Talvez esse seja o foco. Tem ninguém de máscara lá, olha lá, Jean. Em relação à pandemia. Está todo mundo sem máscara na Rússia. Por quê? A gente não está aqui incentivando o não uso da máscara. Muito pelo contrário. A gente
a gente tem certeza que as pessoas devem usar máscara. Por que na Rússia isso não está acontecendo? E é um assunto que até agora eu não vi ninguém abordar. Essa câmera está ao vivo, Jean. Isso está ao vivo, tá? Não é uma imagem gravada antes, Pois e não é só a questão da máscara, não. Existem muitas cidades e muitos países esparramados pelo mundo que estão usando o tratamento precoce. E aqui no Brasil é proibido falar nisso. E qualquer medida que o presidente da República, o governo federal, tenta fazer, né, com outras vertentes que não sejam aquelas de lockdown e de restrição, vai político que sai lá de dentro do Congresso, partidos políticos, vai lá no STF e provoca o STF a bloquear as pautas do governo federal. Porque muita gente acha que Congresso só atrapalha com lei, né, ditando lei ou obstruindo lei. Não. O Congresso, os políticos que pertencem ao Congresso, eles atrapalham de outras formas também. Porque eles estão fazendo campanha política usando a pandemia, usando a morte. Cada vez que tem uma morte no Brasil pela Covid, isso aí é propagado por toda a oposição brasileira. Mas você não vê ninguém falar. Mas tem que esconder? Você não tem que fazer sensacionalista e política em cima de cadáver, não. Porque eu, por exemplo, não faço. Jamais faria. Porque isso não é na minha índole, né? Agora, eu quero saber, cadê o Congresso fiscalizando os bilhões de reais distribuídos para os estados? Cadê que o Congresso, né, sai lá das suas poltronas, dos seus gabinetes luxuosos e vai fiscalizar os bilhões, até trilhão de reais distribuídos a municípios? E que ninguém sabe onde esse dinheiro foi parar. E por que o governo distribuiu? Ninguém sabe cadê os hospitais. Por que o governo distribuiu? Como é que é? Por que o próprio governo federal não fez? Não fez o quê? Por que o próprio governo federal não fez? O hospital de campanha, a vacinação, os investimentos. Porque o STF o bloqueou, colocou na mão de governador. Não, isso não é verdadeiro. Qual ação? Não é verdade. Com qual ação? Não é verdade. O governo distribui dinheiro a rodo. Deixa eu passar a bola para o deputado Zacarias Calil. Afinal de contas, o Congresso foi citado. E aí? O Congresso é inocente ou vilão? Eu vejo assim, eu não vejo isso que ele falou, não. Eu sou parlamentar, que eu não tenho gabinete de luxo, né? Meu gabinete tem 2 salinhas, um banheiro privativo no 6º andar. Eu tenho uma vida modesta, né? Não é o que muita gente pensa. O que eu consegui até hoje foi pelo meu trabalho como médico. Como médico, o senhor ganha muito mais dinheiro que como deputado, né? Provavelmente. Outro detalhe que eu vejo assim, em relação, eu estou falando por mim, todas as minhas emendas parlamentares, eu faço um relatório com todas as cópias e me dirijo ao Ministério Público aqui de Goiás, aonde eu entrego lá para o doutor Ailton, você pode até perguntar para ele, eu entrego todas as minhas emendas destinadas com os valores, conta bancária, para cada prefeito, para que ele fiscalize onde é que está indo o dinheiro das emendas, onde é que está sendo gasto o dinheiro que eu destinei a determinados municípios. Entendeu? Agora, existe, é claro, os jogos de interesse toma lá da cá, mas nós entramos na política exatamente para mudar essa visão, né? Então você tem que escolher muito bem quem você vai votar para que a gente possa ter uma fiscalização melhor e ver, né, você está certinho, você tem que fiscalizar sim, tem que saber para onde é que está indo esse dinheiro, esses né, valores milionários, mas deputado, você tem como fiscalizar. Doutor Zacarias, o senhor acha que este Congresso Nacional dessa legislatura é melhor do que a da passada? O senhor que tem... Olha, eu estava na época, mas o que o senhor conversa aí? Exato. Olha, pelo menos o grupo no qual a gente convive são pessoas, né? A maioria são médicos, do qual eu faço parte da Frente Parlamentar da Medicina, das comissões. Eu acho que houve uma mudança muito grande em relação a isso, né? Da defesa da sociedade, do SUS, principalmente no fortalecimento do SUS. Olha, nós temos uma comissão que é impressionante o convívio que a gente tem com o pessoal da oposição.
Eu vou citar aqui Alexandre Padilha, a Jandira Fegali, a Benedita da Silva. Nós vivemos harmoniosamente, em conjunto, em defesa da sociedade, do fortalecimento do SUS. Então, isso é importante. Naquele projeto de lei meu que foi aprovado no ano passado, que obrigar todas as empresas a fornecerem materiais de proteção individual, o Padilha foi várias vezes lá no plenário pedir que entrasse na urgência. Então, todo mundo envolvido nessa situação. Deputado, assim, nós trabalhamos numa equipe. Eu acho isso importante. Deputado, quando eu me referi aos congressistas, eu fui claro que não são todos. Eu falei que boa parte deles agem como eu disse. O senhor citou aí a Jandira Fegali, que pertence ao Partido Comunista do Brasil, e o Padilha, que pertence a outro partido da extrema esquerda, que é o PT. Mas deixa isso para lá. Vamos falar o seguinte: eu estou aqui com o portal da transferência do governo federal. Da transparência, desculpa. E ele diz aqui o seguinte: que foi transferido aos estados e municípios o valor de 3,44 bilhões, vou repetir, 3,44 bilhões destinados ao combate à pandemia. O senhor acha que esse dinheiro realmente foi gasto todinho, deputado, no combate à pandemia, com construção de hospitais, compra de medicamentos, contratação de médicos, de enfermeiros e tudo mais? O senhor tem 1 minuto, deputado. Pois é uma pergunta muito importante, né? Que nós temos que fiscalizar, sim. Pra você ter uma ideia, o Hospital de Campanha de Águas Lindas é o único hospital federal, né, na área para tratar o Covid-19 do lado de Brasília e dentro do estado de Goiás. Ele durou 6 meses. Quanto que foi gasto lá só com montagem do hospital? Foram 10 milhões. Com a OS, que foi contratada, 30 milhões. O hospital ficou 4 meses funcionando. O governo de Goiás pediu que fosse prorrogado até dezembro. O Ministério da Saúde não aceitou, fechou o hospital em setembro. E isso que eu vejo é o dinheiro público nosso indo embora, né? Que você tem toda a razão. Onde é que está sendo gasto esse dinheiro? Né? Fecharam o hospital. Lá em Águas Lindas não tem UTI, não tem oxigênio nas UPAs. São coisas que eu vi agora no dia a dia. Cobrei do ministro agora que entrou, por que esse hospital foi fechado? E nós precisamos de atendimento do hospital federal. Deputado, né? Infelizmente, quer dizer, então, o nosso tempo está estourado. Agradeço a sua compreensão. Está convidadíssimo a voltar mais vezes. A Agência Brasil Central, TV Brasil Central, as nossas rádios estão à disposição do senhor. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço. Eu acho que é um debate muito importante, né, que a população tem que entender que nós estamos aqui no sentido de proteger e ajudar, né? Essa é a nossa missão. Deputado, só para encerrar... Obrigado e parabéns mais uma vez aí pelo debate. Deputado, só para encerrar aqui, rapidamente, relembrando uma matéria que passou nesse jornal 1 semana atrás, dá parabéns novamente para o senhor pelo trabalho feito com as gêmeas Laura e Laís. A Laura recebeu alta uns 2 meses atrás, a Laís recebeu 1 semana. Trabalho brilhante que emociona e que orgulha muito o estado de Goiás pelo que o senhor fez e fez no passado e anda fazendo com essas gêmeas, com esses gêmeos siameses, esse trabalho de referência no nosso país. Então, parabéns. O primeiro caso foi quando, doutor Zacarias? Foi em 97? A primeira cirurgia foi no ano 2000. Foi 2000, né? Tem 21 anos. Eu lutou tanto para aquela UTI. A Larissa, que nós lutamos nessa época, hoje ela está com 20 anos de idade. Então é muito gratificante, né? Você ver uma pessoa. Tem sim. A maioria dos gêmeos a gente tem contato, né? Sempre os pais nos mandam como eles estão evoluindo, cada progressão que eles apresentam na escola, né? Então é muito emocionante a gente participar. Eu me lembro da luta do doutor Zacarias na época, pela UTI, né, doutor Zacarias? Daquela época, né? Vocês criaram. É mesmo. Eu me lembro exatamente da luta.
Rapaz, o tempo passa. Exato. Nós não tínhamos UTI pediátrico. E agora nós vamos ter o Hospital Pediátrico de Goiás, né? Eu acho que nosso governador está muito empenhado nisso. É só terminar essa pandemia aí, ele vai transferir todos os pacientes lá para o hospital de campanha. Registros importantes. Obrigado ao deputado federal Zacarias Calil, do Democratas. Eu vou passar a bola para Michele Buzon. Tá certo, Rafael.